Olá, boa noite. Terça-feira, 18 de dezembro. Eu sou Jorge Guedin e está no ar agora o FURB Notícias. A violência contra a mulher em Santa Catarina está acima da média nacional e os dados assustam. Para se ter uma ideia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 9 mulheres são estupradas diariamente no estado. E não é só isso, elas sofrem mais com assédio sexual no Brasil e isso envolve também a violência verbal. Este é o assunto de hoje na série sobre o assédio. Quatro em cada 10 brasileiras já sofreram assédio sexual no Brasil, principalmente jovens de 16 a 24 anos. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em 2018, as mulheres são assediadas nas ruas, no transporte público, na escola ou no trabalho e até mesmo dentro de casa. O Brasil é um dos países onde mais ocorre o que muitos estudiosos chamam de feminicídio, né? Que é a violência contra as mulheres. Então, há também essa relação histórica muito enraizada nas práticas culturais do brasileiro, né? O estereótipo do corpo feminino, que pode ser desejado em diversas circunstâncias, sob quaisquer condições. O assédio sexual, e aí, claro, existem muito mais casos de assédio sexual contra mulheres, mas ela também se dá através da força e do poder. Né? Então, entra a questão do machismo, entra a questão da submissão da questão da mulher. Então, quando um aluno comete um assédio sexual contra o outro, na maioria dos casos, na sua grande maioria, é de alunos homens contra alunas mulheres. Né? E aí se dá através da força. Então, quando eu digo a questão do poder, ela se dá na questão da força. Né? Então, se eu acho que eu tenho mais força que você, ou mais poder que você, eu me dou o direito de ser um assediador. Tayara enfrentou o assédio sexual em 3 situações distintas. A primeira vez tinha cerca de 7 anos de idade e a última, 12. Cada caso aconteceu com um assediador diferente. No começo doía muito lembrar de tudo, sabe? Porque eu era muito criança, muito inocente, sabe? E eu ficava pensando, nossa, mas o que eu tenho de errado? Será que é comigo? Sabe? Porque como eu cresci assim muito rápido, né? Hoje eu sou pequenininha, mas eu cresci rápido, meu corpo desenvolveu rápido. E então eu pensava, nossa, será que é com o meu corpo? Será que sou eu? E eu fui trabalhando isso e foi passando. Eu vi que não, né? Que era outra pessoa que estava errada, que era o assediador que estava errado. Mas foi bem complicado, assim. Só que eu vi que a solução, assim, não quero dizer solução, mas uma maneira, talvez, que dê resultado é falar sobre isso, sabe? Ter que enfrentar a situação muito nova provocou reflexos ainda hoje na vida e na personalidade da Tayara. Assim, muitas não, mas algumas das coisas que eu tenho hoje são talvez consequências disso que tiveram, sabe? Talvez problemas de relação, né, de relacionamento, de lidar com pessoas, ou de... hoje eu realmente estou muito mais tranquila, mas um tempo atrás, por exemplo, eu não gostava que as pessoas chegassem por trás de mim me abraçar, sabe? Algum amigo daquele sustinho, eu não gostava, ficava muito brava, não gostava que as pessoas ficavam me tocando, né, me apertando. Então tudo isso, e eu achava que era minha personalidade. E não, sabe, eu hoje sei que eram, né, ou são consequências das coisas que aconteceram comigo. Ela conta que fez quase 1 ano de terapia para lidar com questões pessoais decorrentes dos assédios. E o que a ajudou a passar por esse trauma foi a conversa. Eu vi que a solução, assim, não quero dizer solução, mas uma maneira, talvez, que dê resultado é falar sobre isso, sabe? Falar e começar a trabalhar isso, contar, talvez até perdoar a pessoa, né? Depende muito, mas eu consegui, sabe? Consegui perdoar, depois conviver com as pessoas que fizeram isso, né? Esses assediadores. Ainda em certos momentos, em certos locais, né? Falar sobre esses assuntos ainda gera um certo incômodo, né? Então, qual a minha opinião a esse respeito? Acho que a grande questão seria justamente que nós colocássemos em evidência esses assuntos, justamente para que essas feridas venham à tona e que a gente possa estabelecer uma nova compreensão aí desse modelo. Hoje, Tayara participa do Instituto Feminista Nísia Floresta,
uma ONG de Blumenau que desenvolve projetos para ajudar mulheres que já sofreram ou que estão nessa situação de violência. Toda mulher passa por isso, sabe? Infelizmente, é muito raro hoje você conversar com uma mulher que não passou por alguma coisa. Nem que seja uma passada de mão de alguém, até um abraço que tu não quer, sabe? Um toque que tu não quer. Toda mulher passou e passa por isso. Então, é isso que me choca, sabe? Até hoje. Fico muito chocada e muito triste com isso também. Então, o que a gente quer é ajudar, sabe? Que essas mulheres e que todas as mulheres não passem por isso e, se passarem, tenham o apoio necessário. Infelizmente, milhares de outras crianças passam por uma situação parecida com que a Tayara enfrentou. Dados do Ministério da Saúde apontam que houve um aumento de 83% nas notificações de violências sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil entre 2011 e 2017. Uma criança não tem mente maliciosa, para ela tudo é amor e carinho. Então, quando ela chega com algum relato que está incomodando ela, acho que a gente tem que parar de achar que ela está inventando e realmente dar a atenção que ela precisa, né? Dar os meios para isso, porque eu conheço os meios, mas uma criança não conhece, então eu tenho que dar um auxílio para ela, né? Dar um subsídio para que ela consiga passar por aquilo de forma mais fácil. Então, acho que a gente tem que realmente escutar todas mesmo, tanto mais novas quanto mais velhas. Assédio sexual é crime. Ele é previsto no artigo 216 do Código Penal e estabelece pena com detenção de 1 a 2 anos para quem infringe a lei. O assédio sexual é um tipo de violência que se caracteriza por qualquer ação ou comportamento sexual que acontece sem o consentimento da outra pessoa. Esse tipo de assédio inclui comportamentos que vão desde o contato físico até um comentário com viés sexual. O que eu percebo é que muitas pessoas, quando a gente fala em assédio sexual, pensam muito, talvez, em uma molestação, né, muito grave, talvez, né, um estupro. E isso não deixa de ser um assédio sexual, mas eu acho que vai muito além disso. Eu acho que tudo que deixa a gente desconfortável, tudo que a gente não quer, considera como assédio. Porque é uma invasão na tua privacidade, no teu corpo. Então, assim, uma assobiada na rua que você não queira, aquelas piadinhas, né, que eles chamam de cantadas quando eles dão na rua, também uma passada de mão no ônibus. Então, um assédio ele não é somente físico, né? Ele não é somente a pessoa te tocando, ele também é verbal. Né? Então, você tá com uma roupa bonita, você tá arrumado e você não quer ser chamada de gostosa, por exemplo, por mais bonito que você seja, sabe? Isso não é um elogio, não, isso eu considero como assédio. Então, sim, tem um assédio físico, mas vai mais além disso, o assédio sexual mesmo. É preciso quebrar o silêncio. A vítima deve conversar com uma pessoa próxima e buscar a ajuda de um profissional. Mas é fundamental que também denuncie o agressor. A gente tem o Disque Denúncia, o 180, então também tem ele é anônimo, né? Também tem o site que você pode fazer denúncia, você também pode ir até a Delegacia da Mulher. É muito importante que nós tenhamos uma leitura sobre esses casos, justamente para fazer com que essas pessoas sejam amparadas quanto à dor que elas sofrem em relação tanto à questão familiar, que muitas vezes os casos de violência sexual estão ligados, né, no âmbito do contexto familiar, quanto nos vínculos de trabalho e nas relações sociais que elas estabelecem como um todo. O mais importante é não ficar calada. Nós, mulheres, não estamos sozinhas. Não é nada fácil, sabe? É um processo longo, é um processo árduo e que machuca, sabe? A partir daquele momento que acontece, realmente machuca, porque tu não tá esperando aquilo ali, sabe? E o nosso corpo, ele é tão sagrado, ele é tão nosso, é tão propriedade nossa. E nós mulheres, nós crescemos ensinadas a não gostar de nós mesmas, sabe? A não gostar, talvez, de uma barriguinha que não sai, que é genético, ou um braço que também não fica menor porque é genético. Então a gente cresce não gostando do nosso corpo. E daí quando a gente passa a gostar, vem alguém e invade esse corpo, sabe? Isso não é legal. Não é fácil, mas eu acho que não se deve ficar calada. Eu acho que o pior é ficar calada, porque primeiro que a gente vai estar sozinha,
e segundo, que você vai estar remoendo aquilo ali, sabe? E parece que quando você fica quieta, aquela ferida está se curando, mas não, tu só está escondendo. É como se você colocasse sujeira embaixo do tapete. Ou colocasse um paninho em cima daquela ferida. Então, não adianta. Eu acho que a gente tem que conversar. Amanhã, na terceira reportagem da série, vamos falar sobre o racismo. Estão abertas as inscrições para o edital de artes visuais no Salão Angelim para o ano que vem. Quem conta mais detalhes é a Leide, da Divisão de Cultura da FURB. O edital de artes visuais para o Salão Angelim está aberto, fica aberto até dia 10 de janeiro. Nós estamos recebendo propostas de todos os artistas, de todas as áreas das artes. E vamos fazer a seleção na semana seguinte, ao dia 10, em torno de 11 a 15 de fevereiro. Todos podem participar, artistas ou não, que tiverem uma proposta interessante de arte. Elas devem ela deve estar pronta para circulação, porque a exposição é para circulação. Quanto melhor a qualidade de imagens que foram mandadas para a gente também, isso facilita muito na hora da curadoria. A curadoria vai ser feita por especialistas da universidade, também convidados de fora. Enfim, naquela semana. A inscrição é pelo site, né, furb.br/cultura. Baixa o edital, lê direitinho e manda a proposta. Serão quantas exposições no ano que vem? Serão 6 exposições que devem iniciar em abril. Fique ligado na nossa programação. Amanhã à noite tem o Tá Rolando, na sequência o Lado a Lado. E logo após o FURB Pesquisa, que vai falar sobre a cerveja. Olha só. Os nossos projetos relacionados ao setor cervejeiro eles são voltados para aplicação industrial. Interesses, demandas de empresas locais ou não, né? Eles visam melhoria e inovação de processos e produtos. Todos os nossos projetos, os já concluídos e os que estão em execução, são desenvolvidos por acadêmicos do curso de graduação de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, assim como por acadêmicos do programa de pós-graduação em Engenharia Química, da linha de processos de Engenharia Bioquímica e Engenharia de Alimentos. O FURB Notícias está terminando agora. As reportagens que já foram exibidas estão no YouTube e no Facebook. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Boa noite.